Aleluia. Ainda quero fazer uma oração, irmão, se possível. Fecha os teus olhos, por favor. Assim como você está. Pai, o Senhor disse que aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, o Senhor completaria. E o meu e o nosso coração dos irmãos que estão aqui, daquele que talvez está vendo pela internet, aqueles que ainda vão ver talvez algum dia, seja totalmente dilatado no Senhor, Pai. Para que o Senhor complete essa obra em nós, através de nós. E se tem alguma coisa, Senhor, que foge do nosso controle, daquilo que talvez eu e os meus irmãos não tenham conseguido se livrar, por favor, nós clamamos pela Tua misericórdia, nós clamamos pelo Teu amor, Senhor. O Senhor já nos salvou, Pai. O Senhor já derramou o Teu sangue na cruz por nós. Então, Pai, nós queremos aprender a viver da forma que o Senhor disse que temos que viver. Eu oro, Senhor, para que a gente possa esquadrinhar o nosso coração aqui hoje, para poder tentar entender o porquê das nossas dificuldades. Se é orgulho, nos ajude a romper. Se é a vaidade, nos ajude, Senhor. Se é partidarismo, vanglória, por favor, Senhor, destrona isso no poder do Teu nome, Senhor. Porque nós queremos viver um tempo no qual, Senhor, a gente olhar um para o outro e ver Cristo transbordando na vida de cada um, Pai. Porque essa é a igreja pela qual o Senhor morreu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? É uma alegria, é um privilégio, né? É um prazer poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E a gente fica dias pensando o que falar, o que fazer, como falar. Dá um nervoso gostoso, não sei se é gostoso, mas dá um nervoso. Ah? É uma mistura de ruim e de bom, é uma sensação por causa da responsabilidade que tem. Mas se tem um ambiente bom, irmão, para a gente falar daquilo que o Senhor tem feito e está fazendo, é no nosso meio. É no meio de irmãos que tem consciência daquilo que o Senhor chamou. Às vezes a gente temos essa consciência, mas talvez não temos a completude ainda. Não somos completos e não somos perfeitos ainda, porque a Bíblia nos ensina que a gente está em um processo. A gente pode pensar uma reunião como essa aqui, onde a gente extravasa o coração de alegria. Agora eu fico às vezes pensando como será na eternidade. Que não é bom, irmãos, um momento como esse aqui? Não parece que traz um refrigério, uma alegria diferente. Agora, será que a gente consegue imaginar como seria isso lá na glória?
sem a preocupação, pastor Isaías, daquele boleto que você tem para pagar amanhã. Ah? Como seria? E eu anseio por esse dia, irmão, porque essa casa sempre tem nos ensinado a ansiar pela volta do Senhor. E a gente precisa viver essa expectativa todos os dias, todo instante, para que todas as vezes que nos encontrarmos, o nosso culto seja um ensaio daquilo que será na eternidade. É uma alegria, irmão, poder adorar o Senhor junto com vocês. Eu gostaria que você abrisse as Escrituras num texto bem conhecido, João 13. Quase acertou, irmã. Veja os que é profeta. João 13, irmãos, é um capítulo que mexeu com as minhas estruturas, Beli. Há alguns anos já, especificamente desde 2012 para 2013, e talvez é o texto que eu já mais li na minha vida, e eu percebo que quanto mais eu leio, parece mais longe eu estou ficando. Porque ele é um texto aonde o nosso Senhor, ele inicia em um ato onde ele está com os seus discípulos. A Bélia, alguns dias atrás, falou sobre João 13, e eu fiquei com meu coração muito feliz, muito alegre em ver a Bélia falando. Até brinquei com ela depois, né? Disseram que tinha um mês, 2 meses que o Senhor tinha falado do coração dela. Eu falei, olha, eu já tenho pelo menos uns 15 anos que o Senhor vai falando. E o nosso Senhor, ele começa ali didático, mostrando para os discípulos. O texto do primeiro versículo vai dizer que ele amou os seus e amou até o fim. Em um dos seus momentos ali, ele cinge da sua toalha e ele lava os pés do discípulo. No versículo 7, ele fala, vocês não compreendem o que eu estou fazendo agora. Então isso enche o coração de esperança. Pedro, com aquele jeitão dele, fala, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Você já conhece o texto, não quero ficar... É só para poder a gente fazer uma captura desse texto. E é interessante que Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Eu falo, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então, lava aquele exagero, né? Lave as mãos, lave os pés, lave a cabeça, dá um banho logo, Senhor. Pega uma VAP aí e tal, sei lá. E é interessante porque esse texto aqui é um texto que Jesus vai comunicar para eles que é o momento dele partir dessa terra para o reino vindouro, para a glória, mas depois ele voltaria. Ele prediz a sua morte. Por isso que fala que vocês não vão entender agora, mas lá na frente vocês vão entender. E ele vai fazendo esse trajeto, e ele chega no texto no qual marcou o meu coração. E é o texto que eu amo, que é João 13, no caso, 34 e 35. E eu queria falar um pouquinho sobre a importância desse texto na nossa vida. Talvez é um texto muito conhecido. Quando vai falar de unidade, não tem como não falar desse texto.
Não tem como não falar de João 17, 21. Mas eu queria me ater em rápidas palavras no que Jesus está propondo para nós ali em João 13, 34 e 35. Vamos ler junto? Versículo 34, por favor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vocês ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Esse texto aqui, Jesus está dando um mandamento. Quando a gente volta para Levítico 19, 18, é importante lembrar desse texto, porque lá o texto vai dizer para você amar o seu irmão como a ti mesmo. E aqui, nesse novo mandamento, existe uma palavra um pouquinho diferente do amar o seu irmão como a ti mesmo. Aqui no novo mandamento ele vai dizer: como eu vos amei. E esse novo mandamento ele faz toda a diferença, porque quando ele diz amar como eu vos amei, é porque ele é o padrão, ele é o modelo do qual a gente precisa imitar. E a forma que a gente precisa imitar o Senhor é olhar para as Escrituras e fazer uma sondagem no nosso coração e perceber se a gente anda de acordo com os princípios que Ele já nos deu uma ordem. Amar como eu vos amei. E amar como Ele amou é algo tão profundo que parece que a nossa capacidade humana ela não consegue capturar isso. Porque a forma que Ele amou, lá na sexta-feira, na casa do pastor Isaías, até comentamos alguma coisa, que para que essa unidade do corpo de Cristo seja viva entre nós, ela não foi comprada simplesmente por prata ou por ouro, mas ela foi comprada, essa unidade, pelo sangue do Cordeiro. Ela não foi comprada por coisas banais dessa vida, mas Ele pagou essa dívida com o próprio sangue para que eu e você pudesse, a partir dali, ter uma ligadura junto ao Pai, depois junto ao Pai, agora junto aos irmãos. E a minha preocupação, irmãos, talvez eu só tenha uma palavra, irmão. É exatamente essa preocupação com o corpo de Cristo quando se diz sobre a questão da unidade do Senhor, a unidade do Espírito. E aqui nós não estamos falando em uma uniformidade de todo mundo ser encaixado de um jeitinho, não. Eu estou falando da unidade do Espírito, que essa unidade do Espírito, ela só pode ser ligada pelo Espírito. Não há esforço humano para isso. É o próprio Espírito que coloca dentro de nós. E eu acredito, você já tem um Espírito dentro de você? Glória a Deus, eu acredito nisso, e temos sim. Então por que a gente tem tanta dificuldade em ainda se relacionar? E talvez eu estou falando para um grupo de irmãos que já estão avançados nisso. E como eu ando bastante em vários lugares, eu não conheço nenhum lugar, irmão, que ama tanto a presença, que ama tanta comunhão como vocês. Mas mesmo assim, Clebinho, a gente se pergunta o porquê das nossas tantas dificuldades que temos ainda.
Por que a gente ainda tem tanta dificuldade em se relacionar? Por que a gente tem ainda tanta dificuldade em poder estar com outras pessoas, a compartilhar de Cristo, a falar de Cristo, a desenvolver, a não ser, irmão, que seja uma estratégia de Satanás para que nos coloque na individualidade, para que a gente não dá atenção naquilo que o Senhor disse que somos, naquilo que o Senhor morreu, para que eu e você vivêssemos essa vida comunitária de uma forma tão parecida que a igreja hoje aqui na terra, ela torna Cristo visível através da relação do amor. Porque só há uma forma, irmão, da gente trazer Cristo, é quando a unidade da igreja, as pessoas olham para ela, olham para mim, olham para você, olham para nós, e ela vê Cristo nas nossas vidas. João 17, 21 vai dizer, para que o mundo creia. Preste atenção, irmãos. Nós somos um povo ainda tão dividido, irmão, que a gente não consegue ter comunhão com outras comunidades. Se é para que o mundo creia, e há divisão no nosso meio, o que nós estamos transmitindo é incredulidade. Então há uma necessidade de urgência, irmão, que eu e você devemos olhar para dentro de nós e olhar no Senhor e dizer, Senhor, o que está errado em mim, me ajude, que eu não estou conseguindo ver aquilo que o Senhor já mostrou. Há uma necessidade de urgência sobre isso, irmão. Tantos cultos de ensino, tantas palavras em torno da mesa, tantos cafés que a gente toma junto, repartimos a palavra, uau, glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é muito bom, e é verdade mesmo. Mas ainda por que tanta dificuldade que ainda nos pega por dentro? Quanta falta de compromisso ainda, pastor Regi, que a gente tem. O que a gente vai precisar fazer para que isso mude, essa história mude, Mateus? É falta da Escritura? É muito possível. Eu lembro que uma das falas do Luiz do AP aqui em uma das intervenções que ele fez na administração, acho do Rafa, salvo engano. E eu achei muito interessante porque ele disse que se o que temos de comunhão até aqui é por causa da palavra, mas o que falta de comunhão em nós também é por falta da palavra. E eu fui embora, irmão, ouvindo aquela palavra do AP, eu falei, cara, que loucura isso. O porquê a gente tem essa dificuldade de poder se relacionar, de viver isso. Quando eu digo que parece que a gente está um pouco avançado nisso, mas se a gente olha para trás, a gente consegue enxergar em nós as nossas dificuldades. Talvez na sua mente, agora, nesse exato momento, não é não? A gente às vezes está pensando, mas é porque eu estou cansado. Eu trabalhei muito hoje, eu trabalhei muito essa semana. E é verdade, irmão. A gente trabalha muito mesmo, eu entendo, é verdade mesmo. Mas, irmãos,
poder nos encontrar no dia a dia, numa reunião de caseira, igreja nas casas, ou numa reunião como essa daqui, é poder saber que quando eu saio da minha casa, eu vou encontrar irmão sedento pelo Senhor, e junto a gente vai levantar a voz em adoração ao Senhor. Isso tem que ser muito maior do que o nosso cansaço. Isso tem que ser prazeroso em nós. Não sei se você já reparou, mas às vezes você está nesse cansaço mesmo, e você se desafia aí em um encontro com o irmão, como eu já disse aqui. Quando você sai de lá, parece que você foi revigorado. Quantos já teve essa experiência? Pouca gente teve essa experiência. Porque isso é maravilhoso, irmãos. Porque nós sabemos que em meio às nossas dificuldades, em meio ao dia mau, que eu vou ter, você vai ter, algum de nós vai ter pelo caminho, mas a maior alegria é em saber que, mesmo no dia mau, eu tenho para onde ir, que é o braço dos meus irmãos, é o colo dos meus irmãos, é o coração dos meus irmãos, porque eu sei que quando eu chegar na casa de um irmão, na mesa com um irmão, ele está tão cheio de Cristo que ele transborda para mim isso, e aquela minha tristeza, rapidamente ela transforma em alegria e em esperança, irmão. Agora você imagina no dia mau e você não ter para onde ir. Quantos de nós já não passamos isso, irmã? A gente fica com ansiedade de querer abrir o nosso coração, mas você não sabe nem com quem fazer isso. Mas eu quero ousar entre nós aqui hoje, irmão, e dizer, e é uma pergunta, e eu gostaria de ouvir de você uma resposta de você. Você está apto para poder receber o irmão e repartir o Cristo que está dentro de você? Como a Pê nos ensinou, toda vez que alguém chegar na nossa casa, temos pão para dar a um irmão. É porque é assim que a gente quer viver, irmão. Não há problema nenhum no dia mau. Não há problema nenhum naquele dia que você não está legal, que eu não estou legal. Não há problema nisso. Isso mostra que você e eu somos humanos. Isso mostra, irmão, que nós somos humanos. Isso é o lado bom. Porque dentro da minha e da sua humanidade, eu sei que eu vou me encontrar com alguns de vocês e vou dizer, esse meu irmão, ele vai ter a resposta que eu preciso. E às vezes a resposta que eu e você precisa é somente um abraço, é um aconchego, é dizer, ei, eu estou contigo. Por isso que o próprio Jesus diz, talvez vocês não vão entender isso agora, mas lá na frente você vai entender. Eu dei a vida por vocês, agora faça o mesmo para os outros. 1 João 3,16 vai dizer isso. O poder, irmão, de uma comunidade no Senhor, ela não está pela desenvoltura de um prédio perfeito, de um prédio grande, de uma placa grande, de vários ar-condicionados, cadeiras almofadadas. Não, ela não está nisso. Apesar disso não ser ruim. Mas o poder de uma igreja, ela está no quanto ela ama os seus irmãos e ama o Senhor. É essa igreja que ama os seus irmãos, é a igreja que cai na graça lá em Atos capítulo 2. O povo caía na graça porque eles olhavam e via aquele povo diferente em meio à perseguição, e não faltava nada entre eles, Caio. Em meio à perseguição, eles tinham um lugar para ir. Eles foram espancados. Quando terminaram de ser espancados, eles disseram, eu vou para os meus irmãos, Atos capítulo 4, porque eles sabiam que lá eles iam encontrar consolo e esperança. Para onde você pode ir, irmão, no dia que você não está legal, que você está perturbado na sua mente?
Eu acho que eu estou ficando doido, irmão, sobre essa palavra. E o que eu fico mais doido ainda é que é tão profundo isso, e parece que eu não consigo me aprofundar cada dia mais naquilo que é tão necessário. A vida comunitária da igreja, irmão, ela não é uma escolha emocional, ela é uma escolha pelo Espírito. Porque a gente só consegue amar uns aos outros se a gente ama o Senhor. A gente só consegue ter comunhão uns aos outros se a gente tem comunhão com o Senhor. E se a gente não está tendo comunhão com uns aos outros, pode ser que talvez tenha uma denúncia aqui, que a gente também não está tendo comunhão com Ele. Porque a comunhão com Ele me faz querer estar com você. O livro O Lugar Mais Seguro da Terra, o autor, ele ousa dizer, se você não é ávido pela comunhão, agora eu vou falar, é mais ou menos isso, bote a barba de molho, que de repente nem salvo você é. De tão importante que é isso, irmão. De tão importante que é a comunhão. Talvez você encontre algumas dificuldades, talvez você deve estar... quando eu digo você, eu quero dizer nós, irmão. Talvez a gente tenha dificuldade pelo tipo de vida que nós levamos na nossa família. Talvez você foi criado em uma família que não recebia ninguém em casa e tem esse tipo de gente, esse tipo de família. Então, ela é comum, sim ou não, irmãos? Embora... Só que a casa da onde eu venho, ela é uma casa de nordestino, cearense. Tinha dia que dava até raiva. Eu falei, mãe, é muita gente aqui em casa. Mas eu cresci, só de primo, irmão, já enchia quase com a igreja dessa aqui. Ó. Eu nunca vi. Era muita gente na casa da minha mãe. Era muita, só a família do pé de boi, pastor, já era 7, só ali. Então a gente cresceu em um ambiente onde tinha um princípio, mas não tinha uma palavra, mas tinha um princípio. Então quando eu fui compreendendo Atos 2, 42, 47, em 2009, quando eu comecei a compreender isso, as coisas vão tomando lugar, vão tomando forma, e eu comecei a perceber. Falei, cara, tem alguma coisa diferente nesse negócio. Por que Atos 42, 47 diz isso? Minha família vivia isso, mas não tinha um princípio. Mas a gente já vivia... Meu pai tinha o hábito de a gente sentar à mesa, pastor. Só que era engraçado que a gente sentava a família à mesa para as refeições. E a gente, às vezes, tinha que esperar ele chegar do trabalho. Só que hoje na mesa a gente ensina que é na mesa para comer e conversar, não é verdade? A gente se servia um outro. Na mesa, Karine, quando a gente ia falar com o meu pai, cala a boca, na mesa não pode falar não. Era interessante, eu falei, caramba, que negócio é esse? Na hora da refeição é sagrada. Não tem que conversar não. Aí eu chego aqui e aprendi que tem que conversar. Falei, e agora? Quem está certo, é meu pai ou é aqui? Porque é interessante isso, irmão. A gente ia fazer, ô pai, cala a boca, a hora da refeição é sagrada. Então tá bom, hein? Se é sagrada, se é. Aí eu chego aqui, tudo ao contrário. Falei, rapaz, tem um negócio diferente aqui, cara. Meus irmãos, nós fomos gerados para ter comunhão uns com os outros. Uns aos outros, ela aparece 59 vezes, dependendo
da tradução da sua Bíblia. Devia estar falando sério sobre isso, né? O Senhor devia estar falando sério. Inclusive, essa palavra uns aos outros é uma palavra grega que o Zé ministrou 2 vezes, né? 2 domingos seguidos aqui. Alelon, uns aos outros. E é interessante, eu quero só relembrar de uns textos aqui para você ver como que parece que isso é sério. Jesus e o apóstolo falam muito sobre isso. Alguns textos dizem assim: amai-vos uns aos outros, que a gente acabou de ler. Gálatas 5,13, suportai-vos uns aos outros. Colossenses, perdoai-vos uns aos outros, Efésios 4,2. Levai as cargas uns dos outros, confessai as vossas culpas, sujeitai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Parece que tem alguma coisa aqui, irmão, que está fora do eixo da nossa vida. E se isso está acontecendo, a gente precisa voltar urgentemente para as Escrituras e relembrar esse texto e pedir ao Senhor para que Ele esquadrinhe o nosso coração. E aonde a gente está dentro disso, que estamos longe disso. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, irmão, por favor. João 13, irmãos, o Senhor está mostrando que Ele é o padrão, o modelo, a forma de se viver. E para mim, Filipenses capítulo 2, Paulo está também fazendo alusão a esse texto de como devemos viver. Preste atenção, capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação, está tendo exortação entre nós? Em Cristo, alguma consolação de amor, tem consolo de amor entre nós? Alguma comunhão do Espírito, tem comunhão do Espírito entre nós? Se há entranháveis afeto e misericórdia, essa palavra entranháveis afeto, ela está dizendo realmente sobre as vísceras, irmão. Porque tem algo didático maior do que falar sobre a comunhão, sobre a unidade entre um entranháveis afeto. Porque essa palavra entranháveis afeto, aquele povo de antigo, lá da Grécia, daquela região, eles usavam, os judeus usavam muito isso, para poder realmente capturar aquilo que a gente não consegue. Hoje a gente fala da mente, mas eles falavam exatamente das entranhas. Isso é algo muito profundo, irmão. Porque quando eles falam exatamente do entranháveis afeto, ele está perguntando: há entranháveis afeto em nosso meio? Ele está mostrando um modelo que a gente deve viver. Versículo 2. E Paulo vai dizer, Paulo estava preso, possivelmente em Roma, e ele manda essa carta aos irmãos de Filipe, porque essa igreja era uma igreja saudável, mas estava tendo alguns riscos na questão da unidade. Porque era uma igreja que exteriormente ela era atacada, e então interiormente estava começando a ter alguns ruídos. E é interessante que Paulo vai e diz: completai a minha alegria. Porque Paulo sabia de como era essa igreja ali em Filipe. Então ele dá o parecer: olha, tenho entre vocês consolação de amor, entranháveis afeto. Vocês precisam ter isso aqui. Aí ele diz: complete a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Preste atenção. E aqui ele muda a fala dele e fala assim: tome cuidado, preste atenção. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais. Por que ele está dizendo?
Cuidado, porque a igreja que vocês têm aí hoje é uma igreja saudável no Senhor, mas se vocês derem ouvido às práticas de fora, a começar entre vocês partidarismo, a ter vanglória, é ter o tipo de gente que quer ter o domínio daquilo que o Senhor deu dentro da simplicidade. Pessoas querendo ser maior. Será que a gente não vê isso no dia a dia, irmão? Há uma disputa nas comunidades, há uma disputa nas igrejas de quem é o maior. O próprio Senhor combate isso. Partidarismo, vanglória, o egoísmo, dominadores. Paulo está querendo combater isso aqui. Tome cuidado para que não aconteça isso no vosso meio. Não tenha cada um em vista e propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Ele está dizendo: pare de olhar só para você. Pare de se preocupar só com você. Comece a se preocupar com uns aos outros. Comece a se preocupar com o problema do outro. Comece a amar mais o outro. Porque a gente tem um senso, irmão. Um parênteses aqui. A gente tem um senso, por exemplo, de muitas vezes ofertar aquilo que está sobrando. A gente tem algumas dificuldades de ofertar daquilo que parece que é o que dá só para o dia de hoje. Então a gente também tem essa dificuldade na oferta, então a gente tem dificuldade em se doar uns aos outros no nosso tempo. Se doar uns aos outros no comprometimento. É cada um para si, Deus para todos. A gente se preocupa demais ainda com o nosso eu. A gente se preocupa demais com as coisas que vão me fazer feliz. A gente se preocupa demais com todas essas coisas, quando na verdade a gente devia se preocupar uns aos outros. Como é que está o meu irmão? Como é que está o José? Como é que está o AP lá no Marajó? Como é que está o Dani? Eu quero caminhar por fim, irmão. Eu acho muito interessante Filipenses capítulo 2, porque no versículo do 1 ao versículo 4, Paulo está mostrando, pastor Renato, como devemos viver. E como eu disse, João 13 é o padrão, é o modelo. Paulo traz essas palavras do versículo 1 ao versículo 4. Aí do versículo 5 em diante, ele vai mostrar, de fato, o padrão do modelo, que é Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, ele estica dizendo de como devemos viver. E para não deixar nenhuma dúvida, do versículo 5 até o 11, ele fala assim: este é o padrão. Esvaziou, tomou a forma de homens, foi para a cruz, para que eu e você, irmãos, pudéssemos ter a liberdade de amar uns aos outros. Eu gostaria que você colocasse de pé. Irmãos, essa palavra que o pastor Josa traz hoje ao nosso coração é para despertar a nossa consciência e a nossa mente mais uma vez para a importância da comunhão. Nós temos normalmente um apego à forma. Nós, como pessoas, como seres humanos, temos um apego à forma. Por exemplo, nós temos um jeito de fazer as coisas. E nós não gostamos que essas coisas sejam feitas de um jeito que não seja o nosso jeito. Normalmente nos incomoda quando não é feito do nosso jeito, não é verdade? Porém, irmãos, isso só é um problema para nós quando é do nosso jeito que não é feito. Agora, quando é do jeito da palavra, do jeito da escritura, a gente às vezes não se importa muito com isso. Então, às vezes você está ouvindo essa palavra e na sua mente está reverberando: mas será que tem que ser assim mesmo? Será que precisa ser desse jeito mesmo? Irmãos, pela comunhão, é a forma que o dono da igreja quis que a igreja existisse e funcionasse. Então foi o Senhor que disse que é assim. Então, a gente não precisa entender muito os pormenores, porque é impossível entender comunhão sem viver comunhão. O que nós precisamos sair daqui hoje é de posse de uma consciência, que aquilo que eu preciso está no meu irmão, e aquilo que eu tenho é para o meu irmão, não é para mim mesmo. Então eu preciso saber, eu não posso mais me esconder. Eu não posso mais escolher ficar sozinho, escolher estar distante dos meus irmãos, porque todas as vezes que eu faço isso, eu me volto contra a forma que Cristo decidiu edificar a sua igreja. Eu não estou com a mínima vontade de estar com meu irmão hoje, mas eu sei que é preciso, porque o que está me desajustando e me fazendo não ter vontade de estar com ele é exatamente a ausência dele na minha vida. Então eu vou me arrastando, mas eu vou, porque é disso que eu preciso e é de mim que o meu irmão precisa também. Não tem outra saída, irmãos. Essa é a forma que Cristo escolheu e nós precisamos estar apegados a ela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Vamos nos esforçar para que isso torne uma verdade no nosso meio. O sal precisa voltar a salgar. A luz precisa voltar a iluminar. Você é o sal dessa terra, irmão. É o jeito de vivermos no Senhor que vai fazer com que as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero o que esse povo tem. A alegria que esse povo tem me constrange. Preste atenção, nós estamos falando em um povo que está em liberdade. Mas quando a gente olha para as Escrituras, aquele povo, eles viviam em perseguição. Como pode isso, irmão? É loucura. É isso aqui que eu fico doido, cara, que eu não consigo. Como que pode um cara da prisão escrever: alegrai-vos? Outra vez eu digo: alegrai-vos. Mas o cara está dentro de uma prisão, irmão.
mandando uma carta, pastor Fabinho, para os livres. Aí o cara está preso em uma prisão por paredes, mas aqui dentro o cara era livre no Senhor. E eu e você, irmãos, estamos livres das quatro paredes, mas parece que aqui ainda tem uma prisão. Em nome de Jesus, hoje, Satanás, nós vamos destronar você aqui, todo pensamento de divisão. Em nome de Jesus. Não vamos aceitar isso, irmão. Não vamos aceitar isso. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, irmão. Mas se você acha que tem alguma coisa em você que ainda precisa ser despertado para voltar a essa questão da unidade, da comunhão, seja livre, sai do teu lugar. Nós vamos orar junto por você, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor te deu uma família. O Senhor te deu uma família, irmão. Nós precisamos salgar essa terra. Talvez, meu irmão, você precisa procurar alguém aqui no ambiente e fazer uma retratação agora. Dar um abraço, pedir perdão, abrir o coração e dizer que você tem dificuldade. Que você às vezes nem sabe o porquê, mas tem dificuldade de se relacionar. E a gente ouve muito: não sei porquê, eu queria estar mais perto de você e eu não consigo. Talvez o Senhor está propondo para nós aqui justamente isso. Uma oportunidade de quebrar cadeias e grilhões que impedem da comunhão verdadeira. Então, muitas vezes você não precisa vir aqui na frente. O que você precisa fazer é ser prático. Procura o irmão aí agora. Dê um abraço nele, diga a ele que você quer e deseja ter comunhão e precisa disso. Isso é tão sério, Fabinho, porque quando fala sobre a questão da oferta, deixa tudo e vai lá. E é interessante que se o teu irmão te ofendeu, é o ofendido que tinha que ir lá ainda. Talvez você está olhando assim: é ele que me ofendeu, eu não vou. Ele que tem que vir até aqui. Mas eu quero dizer que as escrituras mandam o ofendido ir lá e se consertar com o teu irmão. Isso é muito louco. Isso é muito louco, irmão. Sabe, irmão, às vezes você como esposo e como esposa talvez tenha tido problema com o seu cônjuge, com o filho com o pai, e às vezes está: se ele quiser, ele que venha até a mim. Não é mais tempo para isso, irmão, para o egoísmo. O Senhor está nos dando uma oportunidade. O Senhor está nos dando uma oportunidade, André, para a gente se consertar. O Senhor sempre está nos dando oportunidade. O Senhor sempre está nos dando oportunidade. Não vamos perder a oportunidade, irmão. Não vamos perder essa oportunidade. O Senhor quer nos restaurar por completo, irmão. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo.
Então nos permita hoje, Senhor, estarmos humilhados diante da Tua presença, Senhor. Completamente desarmados de nós mesmos, da nossa própria vontade, do anseio que é próprio do nosso coração, Senhor, para que nos devotemos uns aos outros, Senhor. Em todas as esferas da nossa vida, Senhor. Na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar. Ah, Senhor! Quando veio aquele que veio no espírito de Elias, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós ansiamos, Senhor, por coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que as nossas casas sejam edificadas nessas bases, Senhor, e elas possam transbordar para a nossa vizinhança. Elas possam transbordar pelos ambientes onde frequentamos, Senhor. Que a toda oportunidade o nosso coração esteja disposto, Senhor, a se humilhar e a se retratar, Senhor. Constrangendo, Senhor, quem sabe aquele que não deseja paz. Amontoando brasas, Senhor, quem sabe sobre a cabeça, Senhor, daquele que ainda não entende, mas leva-nos a esse lugar, Senhor, de entrega mútua, Senhor, porque confiamos na Tua palavra e sabemos que não existe outra forma, não existe outra forma. Precisamos de Você e precisamos uns dos outros, Senhor. À medida que antes nos foram apresentadas de amar como amamos a nós mesmos, não é mais suficiente, mas precisamos amar uns aos outros, assim como Você nos amou. E Você nos amou até o fim, Senhor, até a morte, e a morte de cruz. Me ensina a amar até o fim. Nos ensina, Senhor, a amarmos até o fim. Que nunca mais haja entre nós a palavra dessa pessoa eu desisto, mas que nós possamos ir até o fim, Senhor, as últimas consequências, como Você foi, Jesus, até o fim. Que nós possamos ir até o fim uns pelos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, que nos faz permanecer na verdade, e a verdade é que nos liberta. O Senhor tem nos conduzido, Espírito, a um lugar de profundidade, a um lugar de decisão, a um lugar de assumirmos responsabilidade daquilo que conhecemos, daquilo que ouvimos, daquilo que experimentamos. Durante tempo nós oramos buscando conhecer aquilo que os homens da Bíblia conheceram, o extraordinário. Por muitas vezes nós queremos ver o que Paulo viu, o que Moisés ouviu, e o Senhor tem revelado a nós a nossa medida. E a glória de Deus nos atravessou. E ainda que muitos considerem a nossa medida pequena, Senhor, Espírito, nos conduz a esse lugar de arrependimento. Porque 2 mandamentos o Senhor nos deixou: ame o Senhor acima de tudo e uns aos outros. E um novo mandamento o Senhor nos deixou: que amem uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor nos amou até o fim.
Muitos de nós aqui, Senhor, foi resgatado do lamaçal, no mais profundo abismo. Eu sou uma dessas, Senhor. Eu não posso me esquecer um só dia de onde o Senhor me tirou. Senhor, e o Teu Espírito tem nos conduzido a esse lugar. Domingo após domingo a palavra está vindo, porque nós esperamos o grande dia em que o Espírito vem habitar. Nós não queremos viver de fragmentos. Espírito, que seja hoje, porque nós nos arrependemos desse amor, Senhor, muitas vezes de palavras, porque somos pecadores. Às vezes sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Quantos de nós somos incomodados no decorrer dos nossos dias, Espírito, com a lembrança, a imagem de uma pessoa, e por desobediência, por esquecimento, por distração, não mandamos uma mensagem. Hoje está tão fácil, Espírito, fazer com que uma pessoa se sinta importante, reconectada ao corpo de Cristo. É um clique, uma mensagem, uma palavra. Cara, pensei em você hoje, está tudo bem? Espírito, nos perdoe por isso. Porque se é assim que o Senhor vai se tornar conhecido, por causa do amor entre nós, eu peço perdão por isso, Senhor. Vem, Espírito, e batiza-nos. Vem, Espírito, e batiza-nos. Arranca as resistências. Arranca o pecado da resistência entre nós, porque nos falta o Espírito para ouvir uns aos outros. Se é na comunhão, no partir do pão, Espírito, hoje é o dia. Coloca uma pedra sobre isso agora, Espírito. Vira a página no nosso interior. Batiza-nos com a leveza do arrependimento. Faça-nos olhar uns aos outros em amor. Qual a necessidade do meu irmão? Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. E nos faça perseverar naquilo que é a Tua verdade. Porque assim nós nos tornaremos verdadeiros discípulos, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã. Vem sobre nós, Espírito, mais uma vez. Aleluia. Você pode tomar seu assento, meu irmão. Nós já estamos caminhando para o final. E eu quero insistir nisso. Se você acha que precisa procurar o seu irmão, não deixe de fazer isso o mais rápido possível. Enquanto o pastor Josa ministrava, eu lembrei de um texto que eu ouvi há alguns dias pelo bispo Adarcino, na ordem de pastores aqui do município. E esse versículo salvou meu dia, né? E tem muito a ver com o que o pastor Josa está ministrando. Eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Jó, capítulo 2, versículo 11. Diz: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. 3 amigos que até erraram depois no processo, mas que ao ouvir o sofrimento de que Jó estava passando, decidiram largar tudo, deixar a sua casa, deixar a sua rotina, deixar as suas coisas
para encontrar o amigo e poder consolar. É nesse tipo de igreja que eu acredito. É nesse tipo de povo que eu acredito. De que temos uns aos outros. De que realmente podemos contar uns com os outros. E como o Roberto orou aqui no final, meu irmão, se você sabe que precisa fazer algo, não negligencie isso. Faça o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém?